O presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa para a presidência da República nas eleições de 2026. Ao menos é o que mostra a pesquisa Quest divulgada hoje. Segundo o levantamento, o atual presidente descolou de todos os nomes pesquisados em um eventual segundo turno, inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem estava em empate técnico no limite da margem de erro na pesquisa anterior do mês de julho. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, portanto, antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro. Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, além do nível de confiança, que é de 95%. É mais um assunto para a gente abordar aqui com os nossos analistas hoje, José Maria Trindade e também o Cristiano Beraldo, que estão junto com a gente. Zé Maria, qual é a tua impressão aí dessa pesquisa, né, da Quest? É mais uma, dessa vez apontando um descolamento do presidente Lula dos seus principais perseguidores. Tem muito a ver com o tarifaço, ou até mesmo com a resposta ao tarifaço. Qual é a tua impressão, Zé? Houve um momento em que se colocava em dúvida a possibilidade da candidatura do presidente Lula à reeleição, né? Mas me disseram aqui grupos ligados ao PT e à esquerda de que é impossível Lula não ser candidato, ou seja, o PT e a esquerda daqui do Brasil dependem desesperadamente da candidatura Lula. Não há outra possibilidade para a esquerda. É só ver aí as possibilidades pesquisadas, né? É Lula e o resto, né? Ou Lula contra um, contra outro, contra outro. O que acontecia, que patinava Lula nas pesquisas, era que a resistência era pessoal. Não adiantava o governo entregar obras, Minha Casa Minha Vida, não sei o quê, que a popularidade do presidente patinava. Mas agora a situação está se invertendo diante do debate político. É uma demonstração clara de que a política está em primeiro lugar até das aspirações pessoais. Essa pesquisa mostra o normal. Lula sempre teve esse patamar ali. E empata exatamente com Jair Bolsonaro, que seria a grande possibilidade. Os dois são líderes populistas e populares. Os dois. São duas personalidades que, na chapa ou fora da chapa, serão os grandes eleitores desta eleição. A gente vê claramente ali que Lula patina em Minas Gerais e São Paulo. Eu estive olhando, tradicionalmente, quem ganha em Minas ganha a eleição. Não só pelos votos, já que Minas é o segundo colégio eleitoral do país, mas pela característica de Minas Gerais, que é um estado ali da interseção, é um estado que tem ali 4 estados ao mesmo tempo, né? Que é a Minas Central, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, a gente vê que a situação está indefinida. Lula é o presidente. O Brasil tem tradição de reeleição de presidente. Bolsonaro não ganhou por questões ali complexas, né? Mas tem essa tradição. Então, Lula é um nome forte, sim, e tudo indica que será candidato. E qualquer um que se candidate contra o Lula vai para o segundo turno e terá exatamente essa possibilidade de vitória ou mesmo ali uma disputa acirrada. E é por isso que os candidatos, governadores que não podem se reeleger, batem muito e tentam fazer um confronto direto com Lula. Conversamos com o Ronaldo Caiado aí nos últimos dias, a gente vê claramente a tentativa dele de se colocar como o grande adversário de Lula, assim como os outros candidatos. Então, a eleição continua polarizada. Senhoras e senhores, nada mudou das últimas eleições para agora. Agora, Beraldo, mesmo com parte do eleitorado dizendo que Lula não deveria, né, disputar a eleição de 2026, como que você interpreta o fato dele liderar ali todos os cenários? Bom, Soraya, o Lula construiu esse cenário em que ele próprio não tem alternativa, porque não foram construídos ao longo do tempo lideranças na esquerda brasileira. Lula sempre concentrou nele todas as atenções, todo o poder, né? Não houve generosidade da parte de Lula em ter ali alternativas, né? Sucessores e tal. E agora
a esquerda brasileira se vê dependente do presidente que vai disputar essas eleições com 82 anos, ou seja, com a expectativa de, se reeleito for, terminar o mandato com 86, uma idade bastante avançada para qualquer pessoa. E, no meu ponto de vista, vejo que a esquerda depende dele para ganhar ou para perder. Por quê? Ele precisa fazer bancada, e para fazer bancada precisa de um candidato à presidência forte. Os partidos só pensam em bancada. Quanto mais deputados tiverem, mais acesso a dinheiro público o partido tem. Portanto, essa é a estratégia, não só de sobrevivência, mas sobretudo de fortalecimento da esquerda brasileira. Pois bem, quando a gente olha essas pesquisas, a pesquisa ela é feita pegando uma tendência, ela não é a decisão de voto depois de uma campanha que dura 45 dias, onde as pessoas passam a se interessar de forma mais objetiva no processo eleitoral e na escolha de um candidato. Portanto, ela revela que Lula está num bom momento. Essa situação com os Estados Unidos deu uma justificativa para que Lula aparecesse como o grande defensor do Brasil, que os Estados Unidos, Donald Trump, está tentando se aproveitar do Brasil e interferir no Brasil, interferir na soberania brasileira. Então, esse é o discurso que eles foram construindo e é preciso admitir, houve sucesso. Agora, quando a gente olha para uma campanha em que serão explorados a realidade do Brasil, os aspectos da realidade brasileira, e demonstrado de forma inequívoca que este governo não contribuiu para a melhora da situação brasileira, não contribuiu para a melhora da economia brasileira, não contribuiu para a melhora da infraestrutura básica, saneamento básico, nossa infraestrutura de transporte, que esse governo está entregando o Brasil cada vez mais nas mãos da China, está usando inclusive essa briga com os Estados Unidos em razão das tarifas para nos colocar numa bandeja com a maçãzinha na boca para os chineses nos devorarem. Isso tudo vai ficar evidenciado e eu acho que na hora H terá muita dificuldade o presidente Lula de ser reeleito. Sobretudo, só para terminar, destacando que na direita, quando não há uma definição clara do candidato, também fica muito difícil. As pessoas não sabem o que vai acontecer e há, por exemplo, o Tarcísio de Freitas dizendo que não vai ser candidato, ele que seria o mais forte. Então, há muita indefinição na direita e uma certeza na esquerda. Zé Maria, só para a gente trazer números aqui para quem nos acompanha, no primeiro turno Lula e Bolsonaro, Lula tem 34%, Bolsonaro 28%. Em relação ao Tarcísio, Lula teria 35% e o Tarcísio 17%. E para segundo turno, aí Lula e Tarcísio, a simulação indica que Lula teria 43%, Tarcísio 35%. Lula cresce 2 pontos em relação à pesquisa de julho e Tarcísio desce 2 pontos também num eventual segundo turno em relação à pesquisa anterior. Você citou, Zé, a respeito da polarização que ela continua. Beraldo dizendo que quem é esquerda ou centro-esquerda fica refém do Lula, que é o único candidato. À direita ou centro-direita, a gente tem uma série de nomes colocados à mesa. A polarização vai seguir ou esses outros nomes que estão aparecendo pode fazer com que isso diminua? Pois é, e a direita fica refém do Bolsonaro e seu grupo, né? Sem o apoio deles fica muito difícil. Daí a grande articulação. Eu queria traçar aqui um cenário. Essa pesquisa é uma fotografia do momento e é uma indicação do que pensa o eleitor. Eu vejo aqui pesquisas setoriais e qualitativas que tentam imaginar a alma do eleitor. E tudo indica, e são pesquisas não publicadas, porque não obedecem os critérios do Tribunal Superior Eleitoral e servem para a cozinha, ou seja, para o ordenamento ali dos discursos dos candidatos. E tudo indica que a polarização está aumentando e o grupo que quer Lula e o grupo que quer Bolsonaro está aumentando. É esta a polarização. Vou traçar aqui. O Tarcísio é candidato e vem a bordo de um leque de partido nunca visto, né? Muito grande. Ele é o candidato e quem está organizando a candidatura do Tarcísio é o grupo empresarial e força e chama o grupo político. Portanto, podemos preparar esse debate. Será entre Tarcísio e Lula no ano que vem. Beraldo, tem cenários de primeiro turno em que a pesquisa mostra que há um volume relevante de votos brancos e também de indecisos. Como que essa fatia, do eleitorado pode conseguir mudar o jogo? Soraya, esse tipo de informação nessas pesquisas reflete o desinteresse, o desânimo
do eleitor em relação ao que está acontecendo, porque você tem aquelas pessoas que são muito conectadas a Jair Bolsonaro ou a Lula, e essas pessoas, não importa o que cada um faça, sempre vão estar ali defendendo e justificando seu apoio a essas duas figuras políticas, mas há um meio, ali um centro do eleitorado que realmente fica assistindo isso e cuidando da própria vida, né? Não dá contorno de política à sua vida do dia a dia, tem conta para pagar, tem filho para criar. Então, essas pessoas estão vendo o cenário político com desânimo, até porque não há uma grande novidade que faça cada um deles empolgar. Lula vai disputar seu 4º mandato, isso tendo eleito Dilma e reeleito Dilma Rousseff. Nós temos, do lado da direita, um candidato que vai buscar, de todas as formas e com todas as forças, o apoio de Bolsonaro. Bolsonaro que foi eleito com um discurso radical, mas no exercício da presidência tomou medidas completamente contraditórias. Indicou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, totalmente ligado à esquerda brasileira, colocou no Supremo Tribunal Federal Cássio Nunes Marques, que agora acaba de libertar de todas as acusações o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que confessou ser corrupto. Então, essas decisões de Jair Bolsonaro vão causando esse desânimo nas pessoas que olham com um pouquinho de sobriedade e veem que realmente não virá ali uma grande revolução pela direita.